Em 1984, teve um cara que escreveu um livro, e esse livro iria se transformar em um dos principais livros de gestão do planeta Terra. Para você ter uma ideia, o Jeff Bezos, fundador da Amazon, o Satya Nadella, atual CEO da Microsoft, o Reed Hastings, né, que é o cara fundador do Netflix, eles fazem com que esse livro seja uma espécie de leitura obrigatória para todos os líderes deles. Então, toda a liderança executiva, todo mundo da gestão precisa dominar a metodologia que está nesse livro. E o método que tem dentro desse livro é o mesmo que você vai aprender hoje para usar na sua empresa, para que você possa resolver e organizar problemas no seu departamento comercial. Eu estou falando do livro A Meta, do Goldratt, que foi escrito, né, em 1984, e até hoje eu não encontrei nada com esse nível de eficácia para resolver problemas, principalmente no departamento comercial, que é onde eu mais atuo no meu dia a dia. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender o passo a passo para que você consiga resolver problemas no seu departamento comercial, utilizando um segredo, né, que não é segredo para ninguém, mas uma metodologia que está num livro de mais de 40 anos atrás e que é o que o Jeff Bezos usa no dia a dia dele para liderar um negócio de trilhão de dólares. Então, funciona em qualquer modelo de negócio, desde que você siga com integridade. É muito simples, não quero dizer que seja fácil. Tá bom? Então, eu já vou adiantar que esse vídeo aqui, ele é um vídeo para quem tá a fim de desenvolver e melhorar seu processo de gestão como líder, como empresário, empresária, gestor. Mas se você quer um hackzinho, uma coisinha rápida, uma solução simples e fácil, deixa eu te falar, esse vídeo não é para você, nem perde seu tempo precioso aqui. Isso aqui é para quem tá no jogo de gente grande, para quem quer avançar. Se você acompanha meu canal há mais tempo, sabe que eu já falei algumas vezes, então assim, eu não tô buscando resultado de curto prazo, eu tô buscando resultado de longo prazo. Eu quero construir uma empresa sólida e fera pra caramba. Então se você tá nesse jogo junto comigo, já se inscreve aqui no nosso canal, já soma, porque a gente sabe o tanto que é complexo e solitária, né, a vida de um gestor, de uma gestora. Não é brinquedo não, gente. Então, se você não me conhece ainda, eu sou Elvis Macedo, fundador da Live Sales e criador aqui do Vender Liberta, que eu falo sobre vendas, marketing, gestão, negócio em geral, e o que eu estou aplicando no meu dia a dia, o que eu estou errando, o que eu estou acertando. Então, se você se conecta com esse tema, considera se inscrever aí e já vai dando like. Se você ainda não confia em mim, relaxa, segura o like aí, e se ao longo da aula fizer sentido para você, vai ser uma honra receber esse gostei de você, tá bom? Então é isso, eu já estou aqui com o meu mapa mental. Lembrando, esse material aqui eu vou disponibilizar para você. Vai estar um link aqui embaixo, é só preencher, você vai pegar lá o formulário. Então é isso, eu já estou aqui com o meu mapa mental aqui dessa aula. Isso aqui literalmente é uma aula, tá? Que eu vou compartilhar com você aqui de como consertar o seu departamento comercial. Esse mapa que eu vou apresentar para você aqui, vai ter um link aqui embaixo para você catar ele aí, levar, colocar no seu computador, no seu celular. Você pode abrir de qualquer lugar, pode imprimir, faz o que você quiser, mas use com inteligência, tá? Honre o conhecimento aqui com a prática, senão não vai adiantar nada. E é de graça, tá? Não vou te cobrar nada por isso. Uma observação rápida aqui, ó, você vai ver que quando você baixar esse material aqui, vai ter esse botão verde aqui que tem a aula do YouTube, para você voltar aqui e revisar essa aula sempre, de graça para você. Vai ter um botão aqui para você testar o CRM Bittrex 24 de graça, se você quiser testar. E tem um botão também para você agendar uma demonstração do Bittrex. Se você quiser conhecer o CRM que eu uso, implemento nas empresas dos meus clientes, você pode agendar a demonstração, vai ter um link aqui também para você, beleza? Elas, mas eu posso aplicar isso aí tudo sem CRM? Claro que pode. O processo ele sempre vai vir antes da tecnologia, ele sempre vai ser mais importante. Então não é sobre a ferramenta, sobre o hack, sobre a melhor IA, cara, é sobre o processo bem estruturado. Isso aqui é uma busca incansável que eu tenho por aqui. Espero que você tenha também na sua empresa, que você não vai depender de ferramenta nenhuma, nunca. Bom, vamos lá. 7 passos simples que resolvem qualquer comercial desorganizado. Você pode estender isso aqui para qualquer área da sua empresa, até porque a metodologia que a gente vai utilizar, que é a TOCNE, ou a teoria das restrições, ela literalmente, ela foi criada por um físico para o meio das indústrias. Foi criado num contexto industrial, onde ele era um consultor industrial de indústrias, de processos produtivos ali. Então, assim, se funciona lá e funciona no comercial, então você vai levar isso aqui para qualquer lugar da sua empresa. O próprio Jeff Bezos, né, sempre cita que eles têm um olhar obsessivo por encontrar os gargalos, que é um dos itens da metodologia, e a gente vai conversar aqui agora sobre isso. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bom, você está indo no médico, certo? Eu sei que alguns médicos são meio sacanas e já vão entregando medicação, mas na média, um médico, uma médica de excelência, ele tem que fazer um diagnóstico.
Então você chega lá com uma dor no braço, ele fala, cara, me fala mais, seu pai já teve dor no braço, sua mãe, sua família, histórico, você caiu, você mexeu, o que que aconteceu? Então o diagnóstico é literalmente você olhar para dentro de casa com integridade. E ó, não tem método certo para fazer isso aqui, não tem jeito certo, não tem conversa fiada, é você com você mesmo colocando a situação atual. E aqui eu vou ser bem transparente contigo, é um dos pontos mais importantes. Você vai fazer isso aqui basicamente uma vez, para esse exercício especificamente, mas você vai colocar a sua situação real. Como que está na realidade, beleza? Um macro. Depois, como é que estão meus resultados? Estou batendo meta, não estou batendo meta, estou alcançando, estou vendendo, não estou vendendo, mas não está legal. O que está acontecendo exatamente, beleza? Quais são os seus resultados, positivos ou negativos? Depois, dificuldades. O que você está encontrando dificuldade? Ah, eu estou encontrando dificuldade com gente, é geração Z, não sei o que lá, cara. Você vai perceber que a dificuldade não é da geração Z, tá? A dificuldade ela é sua, minha. A culpa é nossa na liderança. Ponto final. Essa que é a grande sacada, tá? Mas coloque aí, mapeie o que são suas dificuldades. Podem ser técnicas, podem ser comportamentais, a dificuldade da sua operação comercial. Ninguém pode responder isso aí por você. É você que está olhando e está identificando. E imagine que se você chegou nesse vídeo aqui, é porque isso é relevante para você de alguma forma. Necessidades. O que eu tenho de necessidade? O que eu tenho de meta? O que eu tenho de valor que eu não alcancei? Eu preciso levantar dinheiro? O que está acontecendo? Quais são as necessidades que eu tenho nesse momento? E claro, como é que está o clima do time? Eu já fiz entrevista com vendedor, com líder de vendas, que eu perguntei sobre o clima e, cara, tava um caos. Porque o dono, o gestor desesperado e pressionando a galera e todo mundo naquele desespero e o processo desorganizado e o cara achando que era ferramenta, que era CRM, queria trazer mais lead e o clima tava horrível. Então, como é que tá o clima do seu time de verdade? Muitas vezes, se você perguntar, talvez a pessoa da ponta ali não vai te responder com integridade, não por sacanagem, mas por medo, tá? Então, se você puder colocar outras pessoas nisso aqui, vai te ajudar bastante. Então, primeiro é saber aonde que eu tô, certo? A primeira etapa. Beleza. Aonde você quer chegar? Qual que é a meta financeira? Ano, mês, trimestre. Bom, eu estou partindo de um pressuposto aqui que você tem um planejamento comercial que geralmente deriva de um planejamento estratégico. Se você não tem nenhum planejamento comercial, não sabe nem por onde começar, tem um link aqui de um cursinho baratíssimo que eu fiz. É mais barato do que uma pizza, para você ter uma ideia. Para você aprender a criar um plano comercial em um dia. E assim, você vai utilizar muito IA, eu vou te ajudar a usar a inteligência artificial para fazer também, mas é importante você entender um conceito que é mais fácil. Mas supondo que você já tenha isso. Então, qual que é a meta financeira? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha meta pessoal? Isso vale para você também que está vendo isso aqui, não é o dono da organização, mas você tem suas metas, cara. Seja comprar uma chácara, comprar uma caminhonete, comprar um carro, viajar para a Europa, sei lá. O que você tem de meta pessoal aqui também? Coloca aqui, isso é relevante. Quais são os desejos de negócio? Literalmente, que tipo de negócio que eu quero trazer para minha operação? O que que eu quero como empresa também é importante. Aqui tem a parte de aquisições e investimentos. Isso aqui vai então de uma ferramenta que eu quero contratar, pessoas que eu quero contratar, um estoque que eu quero comprar, um imóvel que você quer comprar, sei lá qual que é o objetivo, mas isso é importante deixar muito claro nesse momento aqui também. E onde você quer chegar a nível de organização e de controle. E eu acho que isso é muito legal, tá? Porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho um objetivo de chegar num nível de organização da minha operação comercial que ela não dependa inteiramente de mim. Eu não estou falando que eu vou sair da operação, esse papo de empresa autogerenciável, isso é meio balela, tá? Porque eu conheço bilionários que dizem que você tem que se manter na operação, você não tem que ficar maluco, doido lá, das 7 até 3 horas da manhã todo dia. Não, não é sobre isso. Mas é sobre não soltar, não delargar a operação como um todo. Mas eu gostaria muito de que o meu nível do meu comercial esteja muito mais avançado e que o meu time tenha a mesma taxa de conversão que eu tenho. Porque, vamos lá, não é só porque eu sou vendedor, esse ano eu vou completar 21 anos como vendedor, né, que eu estudo e vivo de vendas. Agora, como dono do meu negócio, eu criei esse negócio do zero. Então eu sou o melhor vendedor daqui, ponto final, essa aqui é a realidade. Eu quero que tenha vendedores melhores do que eu. Então, assim, a taxa de conversão do meu time ela é menor do que a minha. Então, eu quero que eles cheguem próximos ou ultrapassem. Então, isso é um dos meus desejos, é o meu nível de organização que eu quero chegar. Certo? E aí você define quais são os seus. Acho que um ponto importante é o seguinte: como você vai ter acesso a essa planilha aqui, esse material, esse mapa mental, vem vendo aqui comigo, vai fazendo algumas anotações, mas vai vendo comigo aqui, depois você volta e destrincha isso com integridade, com calma, com tempo, beleza? Feito o item 2, você vai vir aqui para qual que é o meu processo comercial. E aí a jogada agora é detalhar o seu processo comercial. Melhor, detalhar
cada processo comercial. Como assim, Elvis? Por exemplo, eu tenho um processo comercial para renovação de licenças Bittrex. A minha empresa também comercializa licenças de software. Então, eu tenho um processo comercial para venda de novas licenças. Eu tenho um processo comercial para venda de serviços de implementação. Olha que coisa. Eu tenho um processo comercial para venda de assessoria. Então, cada processo comercial, ele tem uma particularidade. Às vezes, você pode usar o mesmo funil no seu CRM, a mesma lógica de venda, mas cada processo tem um jeitinho. Você concorda comigo? Então, por que que você não desenha qual é o seu processo comercial? Da hora que o cliente chega até a hora que o cliente compra de você. Então, desde que ele é um lead, que não é um cliente ainda, até a hora que ele fecha o negócio contigo. Porque, olha só, eu vou te mostrar de uma maneira, né, generalista aqui, isso aqui é um exemplo de um dos nossos processos comerciais. A gente literalmente desenha assim, ó. E aí que eu tenho do lead, quando chega em oportunidade, quais são as etapas, qual que é o objetivo de cada etapa, o tempo, quanto tempo pode ficar em cada etapa, quais são as automações, se o cliente, se um vendedor não responde, depois ele muda para outro. Se você não tiver esse nível de detalhamento, ou um planilhão igual esse meu aqui, por exemplo, os clientes da Live têm, você poderia, por exemplo, simplesmente escrever. E esse vídeo, essa aula, eu só estou gravando porque eu tive que refazer isso aqui de um cliente nosso, olha só. E eu tirei todos os dados dele e busquei simplificar. Aqui tinha o nome da empresa dele no material que eu tinha feito, mas beleza, comercial, tem o atendimento, tem vários canais, né? Tem WhatsApp, presencial, Instagram, tem telefone, enfim. E aí do WhatsApp para clientes novos. Então, ó, num dos canais de atendimento que é o WhatsApp, aí tem cliente novo, recompra, fornecedor. Eu peguei só a parte de clientes novos aqui e falei, vamos desenhar o processo? Só escrever o processo numa folha de papel? Aí eu coloquei no mapa porque é o que eu uso aqui. Inclusive essa lousa que você está vendo aqui, isso aqui é uma das ferramentas do Bittrex, que é a ferramenta que eu uso aqui, que também é um excelente CRM, tá? Então, olha lá, eu venho aqui e coloco. O processo é cliente é novo, chega um novo atendimento, um lead. Depois eu tenho que entender a necessidade do cliente, fazer as perguntas, etc., para qualificar, criar o orçamento, enviar o orçamento para o cliente, acompanhar o orçamento e fechar a venda. Isso aqui é o macro, né? Então, assim, eu acho que isso aqui é o mínimo que você precisa fazer. Para qual eu faço, Elzo? Já que eu tenho vários, faz para aquele que você identificou que seja o mais relevante para a sua operação. Porque geralmente o que é mais relevante deveria ser o que está te dando mais dor de cabeça, ou pelo menos do ponto de vista assim, você tem mais atividades para fazer daquele processo comercial, certo? Então, depois que eu identifiquei, né, desenhei as etapas do meu processo comercial ali, agora é hora de descobrir qual é o meu maior gargalo. Quando você analisa etapa por etapa e você começa a entrevistar as pessoas ou simplesmente olhar e falar, cara, nesse momento aqui tá dando uma travada. Nesse momento aqui tem uma fricção maior. Aqui que está impedindo o meu processo de fluir muito bem. É aqui que você tem que trabalhar. E para isso, eu preciso explicar esse conceito dos gargalos aqui, mostrando um pouco da Teoria das Restrições, que vem do livro A Meta, que eu falei para você. É um livro que o Jeff Bezos, lá da Amazon, ele meio que obriga as lideranças a dominarem essa metodologia, esse livro. Esse tiozinho aqui, ele já faleceu. Ele é um físico israelense que desenvolveu essa metodologia, né, e trouxe esse conceito dessa metodologia para indústrias. E o livro dele, um dos livros dele é A Meta, tá? Em coautoria com o Jeff Cox aqui, e é muito louco, porque esse livro aqui é um dos livros mais vendidos de gestão da história do planeta Terra. Mais de 10 milhões de cópias vendidas. Isso aqui é o mais louco do livro A Meta. Ele não é um livro técnico. Se você conhece outros livros de gestão, tipo, sei lá, você pega alguns do Drucker, ou você pega alguns do. Vamos pensar aqui, até do Philip Kotler também, até o do High Output Management, do Gestão de Alta Performance, lá do cara que era CEO da Intel, né, o Andy Grove, que criou o conceito de OKR, ou pelo menos trouxe o conceito de OKR pro mundo, assim. São livros bem técnicos, tem até algumas historinhas e tal, mas a Meta, o livro A Meta, ele é literalmente uma história, ele é um romance, tá? Não é porque é romance, porque ele é de amor, tá? É só o conceito de livro. E ele vai contando uma história de um cara que lidera uma fábrica, e essa fábrica tá perto de fechar. Então, é tipo uma rede de grandes fábricas. Imagina uma Ambev da vida com várias unidades, e aí chega o CEO Master da Ambev e fala: Nós vamos fechar essa fábrica aqui, tá uma porcaria, tá tudo errado. Então tá uma zona a fábrica dele. Em casa tá uma zona, o casamento dele tá uma porcaria, a mulher dele abandona ele, leva os filhos, cara, tá tudo errado na vida desse cara. Aí ele descobre um consultor lá por acaso, e esse consultor vai dando uns pitacos ali pra ele, vai ajudando ele a se organizar, e ele descobre a teoria das restrições, ele consegue fazer uma analogia numa
É numa trilha que ele tá fazendo com os filhos dele. Então, cara, com o filho dele, né? E outras crianças. É muito legal. Eu acho que você precisa ler esse livro, ele é sensacional. Eu vou deixar, inclusive, um link da Amazon aqui para você já ir direto no livro, tá? E depois você vai lá e compra, mas segura comigo aqui. Então, e engraçado que o consultor do livro, cara, o cara da história, é como se fosse o Godrat, sabe? É como se fosse ele contando, e para ele não ir lá e cagar a regra diretamente, assim, com a teoria, com a tese, tal, 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 ele deixou o negócio mais simplificado no livro. E qual que é a ideia, né? Imagina que você tem uma fábrica e essa fábrica tem várias máquinas. E uma máquina produz 80 unidades por hora, a outra produz 200, tem uma que produz 150, uma que produz 30. E aí você pensa, qual que é a produtividade por hora dessa fábrica? Se você olhar de uma maneira meio superficial, você vai achar que, pô, tem uma máquina que produz 200, então eu posso fazer até 200 por hora. Lê do engano. A máquina naquela indústria que produz menos, ela é o gargalo. Então, toda a sua operação e toda a sua produção, ela é restrita àquele gargalo. Então, olha só, pensa nesse funilzinho aqui, eu fiz com o Notebook LM, que ferramenta maravilhosa, né? E aí, imagina só, vamos pensar no processo comercial, vou trazendo para essa analogia. Chega 1 milhão de leads aqui para você. Mas olha aqui no meio, ó, o seu departamento comercial só consegue atender um por vez. Então a sua capacidade produtiva é essa. Isso aqui é a capacidade real do seu processo comercial. Não adianta você querer, não tá vendendo, fala para o marketing gerar mais lead, fala para fazer mais isso. Não. Você tem que entender onde está seu gargalo. Então, a teoria das exceções é, depois que eu encontrei o gargalo, eu vou restringir, eu vou subordinar toda a minha operação àquele gargalo. Toda a minha operação àquele gargalo. E ele explica isso no livro de maneira linda, maravilhosa, que vale a pena você ler. Agora, olha só, vamos voltar para o caso desse cliente meu aqui, ó. Olha o que a gente descobriu. A gente foi olhar que chegava o lead, o vendedor começava a conversar, perguntar, mandava foto de produto, blá blá blá. Na hora de criar o orçamento, o vendedor saía da conversa no WhatsApp, entrava no sistema lento pra caramba. Lá no sistema ele tinha que fazer um cadastro do cliente, gerar um orçamento. O sistema gerava um PDF todo zoado. Ele pegava esse PDF zoado, mudava o nome, ia lá no WhatsApp, mandava pro cliente e não voltava às vezes para colocar isso dentro do CRM. Cara, por quê? Porque eles não estavam usando o WhatsApp com integridade no CRM e não tinha feito essa integração do sistema deles, o RP, com o CRM. Então eu falei, para tudo. O gargalo tá aqui. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma reunião comigo para contratar um agente de IA. Já são clientes nossos de ferramenta, tem algumas soluções, e eles queriam contratar um agente de IA para fazer atendimento. E o que eu descobri? Que não adianta eu querer vender um agente de IA para ele. Tem muita gente que vem até mim, cara, porque a gente tem um braço na nossa empresa de desenvolvimento de agente de IA, de produtividade e tal. Eu falei, cara, você não precisa de um agente de IA. Eu até queria te vender, mas o seu gargalo é outro. O seu gargalo é que o seu vendedor está perdendo tempo tendo que entrar em 2, 3 sistemas diferentes, manda para o cliente, perde o controle. E, cara, não é porque o vendedor é preguiçoso e deveria fazer, não é porque perde tempo, é um saco. O trabalho operacional para a gente que vende é um saco. A verdade é essa. Então, se coloque no lugar do seu time comercial. Veste o sapato, calça o sapato dele, perdão. Então, eu descobri que o gargalo era esse. Falei, para tudo. Vamos parar de olhar qualquer outra coisa agora e vamos restringir a nossa energia a isso. E aí, o que eu deixei de tarefa para eles? Ó, você vai verificar com a sua empresa lá do seu sistema operacional, o seu ERP, se ele tem uma API para que a gente, o nosso time, tenha integração, para que o nosso time possa fazer uma integração com o CRM e o vendedor vai atender o cliente pelo WhatsApp dentro do CRM, ele vai apertar um botão, esse botão vai criar um orçamento, já vai mandar a informação para o sistema, volta o PDF e já manda automaticamente para o cliente. Nisso, ele já deixa de perder no mínimo 30 minutos. E esse é o gargalo. Se continuar sem vender, se continuar com a conversão baixa, calma, aí nós vamos trabalhar outro gargalo. Mas a primeira coisa é, entendi o gargalo, o maior gargalo de todos. Vai ter um monte de gargalos, beleza, mas qual que é o pior? Qual que é o que mais está travando a sua operação inteira? Vamos restringir, vamos subordinar esse gargalo à prioridade. Então, a partir do momento em que eu descubro o gargalo, eu isolo o gargalo. Eu preciso isolar esse gargalo e descobrir o motivo que está fazendo com que ele seja uma trava para o meu negócio. Então, eu olho apenas agora, pelo menos agora, só para ele. Então, você vai conversar com outras pessoas, entender por que está travado, o que está acontecendo, etc. Tá bom? Descobri o gargalo, isolei, eu vou resolver o gargalo. Se não der para resolver na hora, o que geralmente acontece, você vai pelo menos criar um plano de ação para isso. Então, se eu não posso resolver agora, até quando eu posso resolver? E o que eu preciso fazer? Quais são os recursos que eu tenho que mover? Eu tenho que contratar uma consultoria, eu tenho que trazer um CRM, eu tenho que redesenhar meu processo, eu tenho que trazer todo mundo aqui, eu tenho que parar de mandar lead, eu tenho que falar para o marketing, para de gerar lead que eu estou perdendo dinheiro.
Fica só fazendo campanha de alcance, mostrando vídeo, mostrando marca. Faça isso, talvez. Né? Então, até quando você vai resolver? O que que você vai fazer para isso? Nesse caso aqui, ó, a gente até colocou uma atividade que é descobrir o gargalo. Então, qual que é a primeira ação? Verificar se o RP consegue liberar, se tem documentação de API no RP que eles usam, e a partir disso, se fizer, vai fazer um orçamento com a gente para criar e construir uma integração que vai automatizar o processo vendedor. Pronto, esse é o plano de ação com data. Plano de ação tem que ter data. Até quando que a gente vai resolver exatamente? Fiz isso, o que que vai acontecer? Minha vida está resolvida, El, 100% pronto? Bom, aí você vai repetir o processo. Você vai repetir o processo. Não precisa repetir do zero, tá? Geralmente você vai repetir daqui, ó. Qual que é o meu maior gargalo neste momento agora? Agora, qual é o maior gargalo? Por quê? Porque sempre vai ter gargalo. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida da gestão avançada. Sempre vai ter gargalo. É importante você entender isso. Quando a gente fala que uma empresa igual a Amazon é obcecada por encontrar gargalos, a gente entende que eles nunca acabaram. Eles sempre vão continuar existindo. Então, esse ciclo aqui, esse trabalho aqui, ele é constante e repetitivo. Então, resolver um gargalo vai caçar o próximo, porque tem. Pô, Elvis, mas esse negócio aí dá trabalho, hein? Deixa eu te falar. Não é que dá trabalho. Isso aqui é o trabalho. Para quem é gestor, para quem é gestora, esse é o trabalho. Bem-vindo à vida da gestão de elite. Se você quer chegar nesse ponto, assim como eu quero chegar, a gente tem que fazer isso aqui. Dá muito trabalho mesmo. Inclusive, deu trabalho para produzir isso aqui, para fazer esse vídeo. Eu tô no sábado aqui, então não deixa de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve também. E não esquece, tá? Aqui embaixo tem um link para você baixar esse material aqui. Eu vou disponibilizar ele aqui para você e espero que você use com integridade. E não esquece, honra o conhecimento com a prática. Se você teve alguma dúvida na aplicação, deixa aqui nos comentários. E se você quiser que eu fale sobre algum tema específico aqui também, eu falo muito sobre CRM, sobre processo comercial, deixa aqui nos comentários que a gente pode trocar uma ideia e eu espero que eu possa te ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilha com seu sócio, com seu colega, no grupo de diretores e gestores aí, porque eu acho que a gente pode contribuir muito com outras pessoas também compartilhando conteúdo. Fechou? Desejo um ano maravilhoso para você, um dia, uma semana. Tamo junto e bora vender. Valeu!